Agora, nós passaremos à terceira e última dúvida. Essa muito frequente. A gente percebe no dia a dia, na advocacia, na docência também, uma dúvida, tanto das pessoas no geral, que são leigas, dos estudantes de direito, e até mesmo dos profissionais que não atuam na área, a respeito dessa questão, que é a seguinte: quais são as diferenças entre o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial? Por mais absurdo que pareça, ainda existem pessoas que desconhecem a possibilidade de que o divórcio seja realizado através do cartório de notas, através da lavratura de uma escritura pública, dispensando-se, portanto, a interferência de um juiz, né, e permitindo que as partes solucionem essa questão familiar de uma forma mais célere e menos burocrática. Então, vamos lá. Tradicionalmente, no nosso sistema jurídico, o divórcio ele demandava o ajuizamento de uma ação judicial. Curiosamente, o divórcio ele só passa a ser aceito no Brasil a partir de dezembro de 1977. Até então, o casamento era considerado como indissolúvel, inclusive com previsão constitucional. Isso porque sempre houve uma confusão muito grande entre religião e direito. Até 1890, o casamento era exclusivamente religioso. O casamento que gerava efeitos civis era o casamento realizado perante a igreja. Isso só muda no finalzinho do século XIX, quando então o casamento passa a ser civil. Mas essa intervenção, essa interferência da religião nas regras do casamento, ela continua a existir e a ser sentida até hoje. Portanto, aquela máxima segundo a qual, né, um só corpo, uma só carne, o que Deus uniu, o homem não separa, ela foi trazida para dentro do direito. E, após um processo bem longo, né, e bastante conturbado, que foi possível, um processo legislativo, que foi possível a aprovação da Lei 6.515, de 1977, que introduziu o divórcio no nosso ordenamento jurídico. Mas, para a aprovação dessa lei, antes foi necessária uma emenda constitucional, porque a própria Constituição já contemplava essa indissolubilidade do casamento. Então, a Constituição foi emendada, emenda constitucional número 9, na sequência foi publicada a Lei 6.515, instituindo, portanto, o divórcio no Brasil. Divórcio esse que era judicial, demandava a propositura de uma ação. E mais, não era possível, de plano, né, de uma forma simplificada, ajuizar o divórcio. Como regra, a pessoa que queria se divorciar, ela deveria primeiro ajuizar uma ação de separação judicial e, uma vez transitada em julgado a sentença de separação, a pessoa poderia, então, pedir a conversão da separação em divórcio num procedimento dúplice, num procedimento binário. Para que a pessoa pudesse se valer do divórcio judicial de plano, ela deveria aguardar, ela deveria comprovar um prazo mínimo de separação de fato, que inicialmente era de 5 anos e depois foi reduzido para 2 anos. Então, para eu conseguir o divórcio direto, eu deveria comprovar uma separação de fato há pelo menos 2 anos. Ou seja, não era fácil conseguir, de fato, dissolver o casamento no Brasil. E aí, pessoal, acontece que a nossa sociedade passa por diversas modificações que podem ser coroadas com o advento da Constituição de 1988, que nos traz aí, né, diversos direitos individuais, garantias fundamentais, que traz um capítulo referente ao direito de família,
né, uma previsão mais detalhada, mais específica no corpo da Constituição a respeito do direito de família, contemplando, né, também a possibilidade do divórcio e ensejando um movimento no sentido da simplificação desse procedimento. E aí, pessoal, dentro, né, dessa dinâmica, dentro dessa busca por efetivação do meu direito à liberdade, o meu direito à intimidade, né, o meu direito à, à privacidade mesmo, à intimidade, à liberdade, é que começam a surgir projetos de lei no sentido de permitir que o divórcio também pudesse ser realizado em cartório. E é através da Lei 11.441, de 2007, que o divórcio em cartório passa a ser uma realidade entre nós. Então, o divórcio, que era exclusivamente judicial, fosse ele consensual ou litigioso, deveria ser feito através de um processo. Contratava-se um advogado, pagava-se os honorários, distribuía-se a ação e, ao final do processo, seja com a homologação de um acordo no divórcio consensual ou com uma sentença no divórcio litigioso, é que se obtinha a dissolução do vínculo. Essa lei 11.441 alterou o Código de Processo Civil de 1973 e passou a contemplar a possibilidade do divórcio consensual ser feito em cartório. Identificada, então, essa mudança, essa possibilidade, esse avanço, né, na nossa legislação, a gente precisa pontuar e esclarecer quando é que esse divórcio poderá ser feito no âmbito do cartório de notas. Quais são os requisitos para que esse divórcio seja feito perante o cartório de notas? O primeiro requisito, tá, gente, e só para destacar, essa lei 11.441, ela alterou o Código de Processo Civil e ela foi regulamentada, né, ela foi esmiuçada através de um provimento do CNJ, que é o provimento número 35 de 2007. Ou seja, o CNJ nos trouxe uma luz a respeito de algumas questões que ainda se mantinham tortuosas, se mantinham nebulosas, mesmo após a publicação da lei. Então, os requisitos para que esse divórcio possa ser feito em cartório são os seguintes. Primeiro, o divórcio tem que ser consensual. Não é possível fazer em cartório um divórcio litigioso, quando não há concordância entre os cônjuges acerca das condições para o divórcio. Alimentos, partilha de bens, guarda, convivência, né? Então, não é possível quando não haja acordo entre os cônjuges. Outro ponto importante, se o casal tiver filhos que sejam menores ou incapazes, esse divórcio também, mesmo que consensual, não poderá ser feito em cartório. Haja vista a necessidade de intervenção do Ministério Público nas causas envolvendo interesse de incapaz. Como no cartório nós não temos essa presença do promotor de justiça, né, como ali um fiscal da lei, como custos legis, não é possível a realização do divórcio consensual em cartório quando há a presença de filhos menores ou de filhos maiores que sejam incapazes, e também não é possível quando a mulher estiver grávida, tá? Então, se houver o interesse de um nascituro, também não será possível a realização do divórcio extrajudicial, também chamado de divórcio administrativo. Então, primeiro requisito, que haja um consenso. Segundo requisito, que não haja filhos menores ou incapazes. Terceiro requisito, a participação obrigatória de um advogado. O advogado, gente, ele é essencial à administração da justiça, conforme reconhece, né, a nossa Constituição, o nosso legislador constituinte. Portanto, mesmo se tratando de um procedimento que será feito extrajudicialmente, os cônjuges deverão estar acompanhados de advogado. Pode ser tanto um advogado para cada um,
ou um advogado para ambos, haja vista que existe um consenso, que existe um acordo de vontades entre eles. Tá? Então, pode ser tanto um único advogado, quanto advogados distintos. E, último requisito, os cônjuges têm que estabelecer, né, as questões referentes aos efeitos do divórcio. Então, inexistindo filhos menores ou incapazes, a minuta do divórcio consensual em cartório, a minuta que será feita pelo advogado e que será enviada ao cartório de notas, deve conter a determinação acerca da partilha de bens, o casal irá fazer a partilha de bens, não irá fazer a partilha de bens naquele momento, ressaltando que o divórcio não depende de prévia partilha de bens. Eu posso fazer o divórcio sem a partilha de bens, conforme nos autoriza o artigo 1581 do Código Civil. Então, o casal vai dizer, né, vai estabelecer se será feita a partilha ou não, o casal vai estabelecer se haverá pagamento de alimentos entre eles ou não, a questão relativa ao nome, se houve alteração de nome, se os cônjuges pretendem voltar a usar o nome de solteiros, o nome que ostentavam anteriormente ao casamento, resumindo, são essas 3 cláusulas. Então, partilha de bens, o direito a alimentos e a questão referente ao uso do nome. Né? E, se houver partilha, como será feita essa partilha. Então, é um divórcio que é mais célere do que o divórcio judicial. Hoje, os cartórios demoram aí cerca de uns 10 dias. Você enviou a minuta, enviou a documentação, o cartório, em poucos dias, né, já vai estar com essa escritura pronta e vai marcar dia e horário para que os cônjuges e os advogados, ou o advogado, compareçam em cartório apenas para assinar essa escritura pública. E então, é um procedimento que acaba preservando, né, de forma mais legítima, essa história do casal, né, o desejo por uma solução mais simplificada, por uma solução mais rápida, né, e menos desgastante do que de um processo judicial, que pode demorar aí meses para se obter, né, uma sentença homologatória. Já no divórcio judicial, né, será necessário também a presença de um advogado, também a menção referente a essas questões, aos efeitos do divórcio, as chamadas cláusulas, né, do divórcio, partilha de bens, se houver filhos menores, a guarda, o regime de convivência, a questão referente aos alimentos, né, e lá no divórcio judicial, nós teremos também que estabelecer o valor da causa, né, lembrando que o divórcio consensual, ainda que feito em juízo, ele também hoje é um procedimento bastante simples. A demora se deve ao acúmulo de processos no Poder Judiciário. Então, a demanda do juiz é uma demanda muito alta. E um outro ponto importante, o custo do divórcio extrajudicial, quando não há bens a partilhar, ele é inferior ao custo do divórcio judicial. Né? Porque ali no divórcio judicial, eu vou ter que pagar um advogado que vai distribuir uma demanda, que vai ficar vinculado àquela causa durante um período maior de tempo, mas não há a designação de audiência. Tá? Então, hoje, o divórcio consensual, seja feito em cartório, seja judicialmente, não há, né, a necessidade aí da designação de um momento, de um encontro, para que possa ser obtida uma conciliação, não há essa previsão. Tá? O Código de Processo Civil de 2015, inclusive, eliminou, né, a necessidade da chamada audiência premonitória, que era uma audiência em que o juiz obtinha dos cônjuges a confirmação acerca daquele acordo que foi celebrado. Em ambos, tanto no divórcio judicial quanto no divórcio extrajudicial, será necessário instruir o seu pedido com os documentos necessários.
E aí, especificamente no divórcio extrajudicial, o cartório vai exigir dos cônjuges as certidões atualizadas. Tá? Então, não adianta você chegar lá com a sua certidão de casamento expedida há 10 anos atrás. Essas certidões, elas têm um prazo máximo de validade de 90 dias, então será necessário providenciar a certidão de casamento, se houver partilha de bens, os documentos comprobatórios a respeito da propriedade, né? E a certidão de casamento, os documentos pessoais de ambos os cônjuges, a procuração outorgada ao advogado, a cópia da OAB do advogado. Então, o cartório fornece nessa lista o rol dos documentos que devem ser providenciados, que são entregues juntamente com essa minuta para a lavratura da escritura pública e designação de data para assinatura. Foi uma novidade muito bem aceita, muito bem-vinda, em razão até da emenda constitucional número 40, que visou o desafogamento do poder judiciário, a emenda da reforma do judiciário. Agora, para a gente concluir, um ponto importante é que é possível que o próprio casal escolha se fará o seu divórcio judicialmente ou extrajudicialmente. Então, havendo consenso, não há obrigatoriedade de que o divórcio seja feito em cartório. Se a pessoa não se sentir segura, se por alguma razão a pessoa quiser fazer esse divórcio judicialmente, é garantido a ela, é garantido ao casal o direito de escolher. Divórcio consensual judicial ou divórcio consensual extrajudicial via cartório de notas, que pode ser qualquer cartório de notas no país. Não há uma obrigatoriedade de que o casal faça a escritura de divórcio num cartório de notas do seu domicílio. Não existe essa vinculação. Tá? Então, eu posso livremente escolher o cartório de notas e o valor desse divórcio é estabelecido pela Corregedoria de Justiça de cada estado, existe uma tabela, né? Então a gente consulta, nós precisamos consultar essa tabela e esses valores vão variar se houver partilha de bens ou se não houver partilha de bens. Quando houver partilha de bens, o divórcio extrajudicial ficará mais oneroso, porque existe um tabelamento, existem valores que serão cobrados em cima de cada um dos bens que serão partilhados pelo casal. Espero ter respondido à altura, respondido a essa dúvida, trazendo uma luz aí a esse questionamento que nos foi enviado. Se você tem alguma outra dúvida ou ainda ficou alguma questão não respondida, podem fazer contato aqui no canal ou através também das minhas redes sociais, professora Andressa Rios. Será um prazer interagir com vocês, e disponibilizar também para vocês outros conteúdos de direito das famílias e das sucessões, e se precisarem também de uma consulta, de uma orientação mais personalizada, mais detalhada, podem também entrar em contato para marcar sua consulta aqui no escritório. Deixe seu like, se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você, compartilhe também com seus amigos, nas suas redes sociais, para pessoas que possam também ter essa mesma dúvida, estar passando por uma situação delicada de divórcio, que esses esclarecimentos poderão, aí, de alguma forma, lhes auxiliar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, muito obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento do trabalho, pelo feedback positivo que nós temos, e espero vocês na sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, para conversarmos mais um pouquinho sobre direito das famílias e das sucessões. Um grande abraço, um ótimo dia, e não deixem sempre de procurar um profissional especializado para te ajudar nessas questões jurídicas, envolvendo aí o direito das famílias e das sucessões. Até mais, pessoal!